Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos todos aí em quarentena, né? Evitando aglomerações. Vamos lá, um novo modelo, né, de aula, né? Então vamos lá, o conteúdo novo dessa semana são as variações linguísticas, né? O que são variações linguísticas? O nosso Brasil tem diversos dialetos, não é isso? Então, cada um fala de uma forma, tem um regionalismo, né? Tem as gírias, tem a linguagem formal, a linguagem culta, né? Tem a informal, que é aquela que a gente conversa tranquilamente com aquelas pessoas que são mais íntimas da gente, né? Então, vamos lá, vamos ver cada uma delas, tá bom? Então, as variações linguísticas, elas reúnem as variantes da língua que foram e são criadas, né? Reinventadas pelos homens a cada dia. Cada dia surge uma variante diferente e a gente acaba sendo contaminado por ela, né? No Brasil, é possível a gente encontrar muitas variações linguísticas. Um exemplo, né, que eu falei aí, que é o regionalismo. Vamos ver essa conversa aqui do Chico Bento com seu priminho Zé Lelé? Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera, eu vou é ter que estudar muito até me formar numa universidade, daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Viu só? Nas falas do Chico Bento, no primo dele, o Zé Lelé, nós temos aí o regionalismo. E o Chico Bento, o Zé Lelé, né, tá certinho, né, tem que estudar muito. E agora, né, se Deus o livre guarde acontecer de novo, nós vamos precisar de muitos médicos, né, muitos cientistas. A primeira variação geográfica ou diatópica, professora, diatópica, o que é isso? Diatópica é aquele que se distribui geograficamente, ou seja, aquela variação da língua, né? Como o chiado, o S, o R, essas diferenças, né? Dentro de um determinado local. Né? Então, olha aí, está relacionado com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Por que nós estamos falando de português do Brasil e de Portugal? Porque nós fomos colonizados por Portugal, mas o nosso português não é igual de lá, como nós vamos ver agora. Olha aí, pessoal, um exemplo de regionalismo do nosso português do Brasil e o português de Portugal. Três exemplos básicos aí, né? Algumas coisas são bem diferentes. Olha, o celular aqui pra gente, né? Lá em Portugal, eles falam telemóvel, né? O ônibus para nós e para eles, autocarro. E o trem, para eles é o comboio, né? Eles têm uma maneira diferente de falar, né? Então, essa é uma diferença aí entre o nosso português, né? Do Brasil e de Portugal. Sem falar que aqui dentro do nosso próprio Brasil temos várias diferenças, né? Temos aí mexerica, tangerina, né? Macaxeira, mandioca. São só umas palavrinhas, né? Que a gente tem essas diferenças aí, né? Então, a segunda variação é a histórico-diacrônica. Diacrônico, de novo, lá vem a professora com essas palavras difíceis, hein, professora? Diacrônico é relativo à evolução da língua, às modificações sofridas com o passar do tempo, né? Olha aí. Então, ela ocorre com o desenvolvimento da história, como o português medieval e o atual. Então, olha aí esse exemplo. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Olha só, a gente não usa isso, movimentos elípticos, né? Pegá-las-emos, isso aí é uma linguagem culta, né? Muito, assim, quase em desuso, né? Nesse instante ou mais tardiamente, a gente fosse falar mesmo, a gente não falaria dessa forma. Um exemplo, né, de mudança aí da língua é o você, né? Porque no começo era vossa senhoria, depois veio vós mercê, depois veio você, VC e o C. Não sabemos onde vai parar esse você,
não é verdade? Esse é um exemplo clássico aí da mudança histórica, né, dessa variação da nossa língua. Terceira variação, social ou diastrática. Vixe, hoje a professora tá, hein? Então, diastrática é a variação linguística em que um grupo, um determinado grupo social fala, né? Pode ser determinado por um nível mais culto, um nível popular, o social, né? Então, vamos lá. A diastrática, né, variação social ou diastrática, é percebida segundo os grupos ou classes, né? Então, são grupos sociais envolvidos em uma conversa, né? Por exemplo, um orador jurídico e um orador de rua são conversas completamente diferentes, não são? Então, o orador jurídico vai usar ali os termos técnicos, às vezes até um latim, né? Que é uma língua morta, né? E o morador de rua, será que ele vai conversar da mesma forma que esse orador jurídico? Não vai, né? Então é isso, a variação social, ela depende ali de um grupo, né? Ela é relacionada a um grupo social. Um exemplo desse tipo de variação são os socioletos, que eu vou mostrar para vocês agora. Lá vem a professora de novo com essas palavras difíceis, né? Então, socioleto. Socioleto é aquele relacionado a um grupo social. Um exemplo nesse aí, nessa tirinha aí do médico, né? Olha só. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Olha só, será que a gente conseguiria entender essa linguagem desse médico? Não, né? Na verdade, a gente quase não entende, precisa deles traduzirem para a nossa língua, né? Então, é isso, a linguagem técnica, né? O socioleto, ele é utilizado por um grupo, né? Por exemplo, profissão, né? A linguagem dos médicos, né? É pouco entendida por nós, pacientes. Bom, pessoal, a quarta variação situacional ou diafásica. Ixi, lá vem de novo, diafásica. Prometo que essa é a última de hoje, tá bom? Diafásico é característico das modalidades de expressão, assim, de determinados situação, né? É a linguagem da poesia, né? As gírias, né, que a gente usa muito, tá? Então, ela depende da situação. Nós podemos chegar lá para o prefeito, presidente da república, e chegar conversando com ele, assim, como a gente conversa com o nosso vizinho, com nossos filhos, nossos pais. Não. Então, a gente se adequa à situação. Então, diafásico refere-se à situação. Então, vamos lá? Ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais, as gírias, né? Que eu acabei de falar, são expressões utilizadas por um determinado grupo social. Não podemos falar gírias com todos, mesmo porque, dependendo do local, a pessoa nem entende o que a gente está falando. E o objetivo, né, da língua é se comunicar. Se não houver comunicação, perdemos tempo, não é isso? Olha um exemplo de gíria bem legal. Vocês acham que é só quem consegue emitir sons que tem gírias? Não, né? Olha aí uma linguagem Libras, né? A língua brasileira de sinais, né? Também tem as gírias. Olha como que a gente faz aí para dizer, né, em Libras que nós levamos o cano. O que que é levar o cano? A gente esperou e não aconteceu, não é isso? Então, levei um cano. Então, observe aí como que a gente faz para falar em libras que levamos o cano, né? Então, a mão esquerda em S voltada para baixo, apontando para o lado direito, a mão direita em Y, e aí a gente move a mão para cima e para baixo. Isso quer dizer que levou um cano. Legal, né? Falamos tanto em gírias, vocês falam tanto em gírias, né? Mas o que são gírias, gente? Vamos lá? Gírias são fenômenos linguísticos utilizados no contexto informal. Então, ele é muito utilizado entre vocês, jovens, né? A gente que é mais velha, a gente se perde nas gírias, né? Até que a gente consegue entender o que vocês estão falando. Então, são palavras ou frases
não convencionais segundo a norma culta, né? Então, elas são utilizadas em algumas regiões e culturas por determinado grupos ou classes sociais, por exemplo, o grupo da escola, do trabalho e de outros. Então, cada um usa aí, né, algumas palavras, né, que são as gírias, que só quem está ali dentro daquele grupo consegue entender o que está falando. A gente, professor, né, que é professor, às vezes se perde nas conversas de vocês e fica assim, o que, que eles estão falando, né? Mas a gente acaba se adequando, acaba aprendendo com vocês, porque todos nós aprendemos uns com os outros, né? A gente aprende com quem sabe mais, aprende com quem sabe menos, o tempo todo a gente aprende, né? Então, as gírias, né, são termos temporários. O que são termos temporários? Eles acabam, excluem, somem, né? É usado durante um tempo, desaparece e é substituído por outras, né? A língua é isso, não é isso? É maravilhosa a nossa língua portuguesa, né? Ela está sempre em evolução, sempre em mudança. Né? Eu amo, né, trabalhar aí a língua portuguesa. Então, aí tem uns exemplos de gírias, né? Essas aí eu acho que vocês usam, né? Tá ligado, né? Qual é? Já é, pô, essas são as que vocês usam, né? Dentro aí do contexto aí de familiar, dentro de um contexto social, seus amigos, esse um grupo, né? Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula da semana. Espero ter contribuído para que vocês tenham compreendido um pouquinho aí dessa diferença da nossa língua portuguesa tão maravilhosa. Não é isso? Então, essa aulinha aí foi preparada com muito carinho para os meus aluninhos aí do quarto semestre. Gente, tô morrendo de saudade de vocês, das brincadeiras de vocês. Ai, gente, essa quarentena tá tão sofrida, não é? Tô doida para ver vocês, tá bom? Beijinhos, fique com Deus, se cuidem, gente, se cuidem, tá bom? Até mais, até a próxima aula.